Bom, olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Está mau tempo e mesmo assim ainda se dispuseram a vir até aqui. E há um momento no filme em que se fala que os espectadores deviam ser pagos e realmente cada vez faz mais sentido incentivar as pessoas a fazerem um esforço, não é? Porque se eu me deitar num sofá a ver uma série de Netflix, não estou a fazer esforço nenhum e vocês estão todos a fazer esse esforço. Portanto, aquilo que me interessava mais e aquilo que me interessa mais neste trabalho, que fez parte de uma tese que a Ana Isabel Soares orientou, aquilo que me interessa mais são os espectadores. Portanto, eu começo por passar-vos a bola. Eu posso, se calhar, como espectador, também começar qualquer coisa. É engraçado porque, a essa altura, parece que, de alguma maneira, o facto de tu virares a câmara para o espectador, parece que o que passa no ecrã deixou-te de fascinar, de alguma forma, e passou a ter um interesse cada vez maior, o cinema dentro da cabeça, o cinema dentro do corpo, o cinema dentro, neste caso, na relação com o espectador. Eu lembro-me que, inclusive, numa fase em que nós tentámos fazer umas coisas juntos, e que estávamos a trabalhar sobre questões sobre a ver com o futebol e o desporto e, enfim, várias coisas estamos a pensar. Tu tinhas pensado fazer um filme sobre os espectadores do futebol, na altura, enfim. Fazer o documentário, mas não a ficção. Não é? Exatamente, sim. E é curioso porque, na verdade, quase que invertes a situação neste sentido, que deixa de ser interessante para ti, não é o que está no ecrã, não é, no fundo, a película incendiada ou iluminada ou queimada pela luz, mas é o que se passa dentro de ti, provavelmente, a imaginar-te a ti próprio como espectador, ou ti a ser espectador dos espectadores, digamos assim. De alguma forma inverteste a relação do cinema e é curioso porque, no fundo, o que acontece é que tu dás valor a uma individualidade, a uma espécie de percepção, uma forma de recepção das coisas que hoje em dia vai cada vez mais se tornando uma máquina, digamos assim, uma espécie de estratégia de agrado e de desaparecimento da própria ideia do subjetivo e do interesse de cada pessoa, não é? Do ali, no fundo, até os espectadores, apesar de serem, enfim, algumas vezes uma massa, eles eram muito identificáveis, não é? Eram muito reconhecíveis, é quase como se fossem, digamos, uma espécie de família, ou pelo menos de grupo de pessoas que nós fomos reconhecendo de alguma maneira tribo, digamos assim. Isto diz-te alguma coisa, que esta relação com o espectador, com o olhar virado ao contrário, que no fundo é um olhar para ti também? Quer dizer, eu durante muito tempo tinha uma utopia que era fazer filmes em que as pessoas se viam elas próprias. E para isso tinha que inventar um espelho que fosse ao mesmo tempo um ecrã onde se projetasse, se não quisesse ter uma câmera apontada às pessoas e fazer cinema ao vivo, não é? Portanto, eu sempre tinha essa ideia de criar um espelho-ecrã em que as pessoas pudessem ver, não é? Onde as pessoas, exatamente porque eu até posso prescindir dos espectadores, mas não consigo prescindir de mim próprio enquanto espectador. E portanto, percebo logo que só faz sentido fazer filmes para as pessoas estarem aqui, não é? Isso.
E isso dá logo um caráter diferente aos próprios filmes, porque se os filmes não existem por eles próprios, então só existem porque cada um de vocês imaginou esses filmes, não é? E a consciência que eu tenho é que isso é tão frágil, essa avaliação, tão difícil de qualificar essa impressão que as pessoas têm de ver um filme, que realmente há uma parte muito interessante que está do lado deste lado, não é? Não está daquele lado, não é? E o filme é resultado disso, não é? Mas tu sentes que de alguma forma prescindiste dos espectadores quando fazes os filmes? Quer dizer, estás a falar sozinho? Não, eu nunca estou a falar sozinho porque... Ou estás a filmar, digamos assim, a criar um filme sozinho, mais do que falar, porque os teus filmes acho que também não têm, apesar de se falar muito e ser uma questão de coisa, acho que é quase como se não houvesse uma espécie de linguagem, digamos assim, como se eles tivessem uma descomunicação, digamos assim, é uma espécie de destruição de um lugar comum, digamos assim. É interessante porque tu estás a falar de todos os temas do filme que eu estou agora a fazer. Eu ainda não vi esse, Não viste? Não está acabado. Que é a continuação deste filme. Sim. E eu resolvi mandar o filme para alguns teóricos que tinham escrito livros que me interessavam e mandei o Espectador Espantado e depois tive uma conversa com eles. E eles refletem exatamente sobre isso. Um deles, que é o Jan Distelmeier, que escreveu um artigo para um livro sobre a evolução de 3D, e ele divide... Foi o momento... Eu fiz um filme chamado Cine Sapiens, que faz parte deste filme, que aparece volta e meia, e que foi massacrado pela crítica. Não por toda, mas por muita da crítica internacional. Portanto, foi um filme muito exposto, porque era em conjunto com o Godard e o Greenaway, e, portanto, eu estava ali no meio daqueles dois, e foi um filme bastante massacrado. E eu descobri que esse Jan Distelmeier tinha escrito um texto sobre a evolução do cinema, em que ele punha o Cine Sapiens e outros filmes de um lado, e o Hugo do Scorsese e o Gravity do outro, como se fossem as duas grandes correntes do cinema 3D. E pronto, para além de me ter agradado descobrir alguém que não conhecia de lado nenhum a fazer uma análise de um filme que é completamente irónico e uma farsa e muito difícil de levar a sério, e que ele levava a sério, ele falava, eu dei-lhe a ver os meus filmes 3D e ele falava do Luisman Revisited exatamente porque ele lembrava-se de uma frase do Alberto Queiro, que a linguagem da natureza é não ter linguagem nenhuma. E ele dizia que o cinema era exatamente a mesma coisa. O cinema não tem absolutamente linguagem nenhuma, assim como qualquer arte não tem linguagem nenhuma, e não há nenhum lado científico nas nossas afirmações. E o final do Espectador Espantado remete exatamente para isso. A zona de incerteza é a zona onde nós trabalhamos. Essa zona de pôr em causa as coisas é que não dá lugar a que sejam eleitos fascistas. Essa ideia de que nós não sabemos bem aquilo que queremos e que devemos procurar sempre e questionar, isso não existe num ideário totalitário, e no fundo essa ausência de linguagem no fundo é a irrupção da liberdade, não é? É a liberdade. Sim, eu percebo, mas isso também é um risco muito grande, claro. Muito grande. Yeah. Posso pegar precisamente aí, porque essa era uma palavra-chave que estávamos a falar mesmo agora, a ideia de risco. E há um conceito que um académico, puro académico, em Stanford, o professor Hans Gumbrecht tem, que é Riskful Thinking, ou seja, o pensamento de risco, que é aquilo que a academia deve ser. Infelizmente não é, quase nunca.
E eu lembro-me quando me sugeriram que eu orientasse uma tese de um tal Edgar Pera, na altura a pessoa que me falou, um tal Edgar Pera, eu fiquei completamente em pânico, porque obviamente eu era espectadora do Edgar Pera antes, e fiquei a pensar, o que é que o Edgar Pera pode querer aprender na academia? Isto é muito estranho, um tipo que é completamente fora do sistema, querer fazer uma tese de doutoramento, querer entrar num raciocínio académico. Mas obviamente que eu aceitei, por várias razões, e uma delas era a maior curiosidade, não é? Esta coisa de o que é que este tipo quer fazer? Que, para mim ele já fez as teses todas, e isto já foi há 7 anos, 6, 7 anos, não sei. E depois foi muito gratificante para um doutoramento que entretanto vai transformar-se noutro ciclo, na Universidade do Algarve, uma universidade completamente periférica, portanto uma coisa que nem sequer central é. E aqui aparecia alguém que queria pensar fora da caixa, esta ideia de... E felizmente também uma das benesses de sermos periféricos é que podemos fazer isso sem grande problema, sem nos pôr em grandes problemas, e conseguimos, felizmente, ele pode falar melhor do que eu sobre a liberdade que teve para fazer o que fez, de apresentar uma tese dentro de um doutoramento, portanto uma coisa completamente normalizada, não é? Fazendo aquilo que é o pensamento do risco, o pensamento arriscado, ou seja, questionando, interrogando, pondo em prática o que o José Mário Branco diz do cá dentro inquietação, não é? Este desassossego permanente que nos obriga, de facto, a refletir sobre o que estamos a fazer, que sentido faz, para quem é que fazemos, que sentido faz para quem fazemos, que sentido faz para nós que fazemos, e que é realmente aquilo que interessa ao ser humano e ao ser pensante, não é? Ao ser que gosta de pensar, e que, quanto a mim, dentro de todas as normatizações e normalizações que uma professora universitária tem de viver, é o sumo da coisa, é de facto o grande interesse. Portanto, a razão pela qual me chamaram aqui deve ter sido essa, não é? De eu ter participado de alguma maneira nessa desorientação que o Edgar veio trazer para um programa doutoral na Universidade do Algarve e que terminou este ano, não é? E há de ter continuidade de alguma maneira, seja lá como for. Mas o importante era isto, é de fazer com que o cinema fosse, nas palavras de um outro teórico sobre estas coisas, o Stanley Cavell, fosse um modo de pensar. E o Edgar utilizou o cinema para pensar sobre as questões que o afligiam acerca do seu próprio cinema. Algumas dessas já foram aqui enunciadas. Nomeadamente, que papel é que eu tenho enquanto criador e enquanto espectador da minha obra ou de outras obras? Quem sou eu enquanto espectador, quem sou eu enquanto criador? Não é fácil ter este distanciamento e este interesse pela sua própria obra e esta capacidade. Só para dizer ali uma coisa ao João, que assim, eu tenho imensa consciência do espectador, tanto mais que há alturas que ponho um plano e digo assim, já perdi mais de 10 mil espectadores. E tenho consciência disso. Aliás, assim como tenho para poder fazer filmes populares. Não tenho problema nenhum em fazer filmes populares e sei mais ou menos como fazê-los. A questão é como não perder a identidade abraçando o outro. Não é? Sim, eu, por exemplo, tu estavas a falar do pensamento. Eu acho que os filmes do Edgar, e não só, mas os do Edgar, estava a pensar, eu acho que tu recusas o pensamento, de certa maneira. Acho que o filme é uma espécie de não pensar, de alguma forma, pelo menos de uma maneira linear, e provavelmente até tu utilizas uma estratégia de recusar, aliás, depois algumas fórmulas da tua própria estratégia, não é? De pensar, eventualmente como pensaram os dadaístas, de criar uma estratégia aleatória, de não saber qual é o próximo plano, de estar sempre a inventar. Depois tens lógicas dentro do próprio filme que se vão repetindo, a própria ideia da galinha, a própria ideia da sala de cinema cheia vazia, a cena da repetição do ecrã que se desmultiplica e a própria celebração do espectador, enfim, quase como se fosse uma onda
a ola futebolística ou que seja do estádio. Há uma série de repetições sucessivas, mas depois elas parece que de alguma forma que tentam não se montar como se fossem tijolos de um pensamento, como de uma forma lógica. Tu tens uma lógica, mas que ao mesmo tempo combates essa lógica constantemente. E essa ideia de pensamento é, no fundo, quase que um combate que tu fazes constante naquilo que apresentas e ao mesmo tempo tens esta tentação muito grande de criar um discurso a partir de cruzamento de depoimentos, não é? Ou seja, quase como se a narrativa do filme fosse através de as cabeças de pensantes que testemunham, digo, no fundo, grandes formas de pensamento entre elas e depois que se combatem e que se repetem e que se contradizem, não é? Digamos assim. Por outro lado, há quase que essa ideia de abertura, de aceitação plena ou quase incondicional de uma forma de pensar que é sensorial, que é do corpo, que é uma espécie de pensamento do que está à volta ou por fora da própria linguagem, digamos assim, e por isso contém imensas excrescências da linguagem, mas depois é como se a tentasse de alguma forma recusar de alguma maneira. Ou seja, é quase que uma espécie de pensamento de um outro nível, se podemos dizer que existe esse pensamento, mas um pensamento direto, um pensamento mais superficial, é quase contraditório, não é? E altamente performativo, altamente corporal, físico, sim, digamos assim. E acho que tu também fazes muito isso no teatro, não é? Que é a recusa exatamente da fixidez e da narrativa linear e, no fundo, daquilo que nos prende ao ecrã, não é? Porque aquilo que nos prende ao ecrã é tudo aquilo que nós rejeitamos, não é? Portanto, como atrair as pessoas e ao mesmo tempo recusar as normas, isso é que é a grande questão, não é? Mas tu não... Estava a tentar pensar, porque ao mesmo tempo é como essa dimensão performativa, é como se tu procurasses uma certa... eu vou dizer assim uma coisa, a ver se acorda as pessoas, uma certa tesão no cinema, uma espécie de erotismo, estás a ver, no cinema. Há uma grande dimensão erótica, não sei se as pessoas, os espectadores comungam com isto que eu estou a pensar, há quase como uma espécie de tentativa de ir a um certo... Mas o Olaf fala disso, não é? Sim. Que nós não... You can't fuck a film, but the film can fuck you, é o que eu lhe digo, não é? E ele diz, pois, os teus, sobretudo os teus. E realmente a ideia de fusão, não é? De alguma fusão entre a pessoa que está a ver e o filme, tem muito a ver com... Eu, por exemplo, eu não gosto nada do termo experimental. As pessoas dizem que eu faço cinema experimental, começa a ficar assim uma urticária enorme. E prefiro falar em experiencial, exatamente por causa disso, que é, as pessoas passam por uma experiência forte que não tem que tem a ver com o seu corpo, tem a ver com as vísceras, tem a ver com muita coisa que é isso que tu disseste, a recusa do pensamento. Não, para mim não é a recusa do pensamento, porque aquilo para mim são pensamentos, não é? Mas é a recusa daquilo que as pessoas estão habituadas, e a recusa disso, em troca, as pessoas sentem qualquer coisa, mas não conseguem definir. E o grande desafio para mim, e acho que para qualquer arte, é fazer algo da altura ao nível do indizível, não é? Quando tu consegues fazer qualquer coisa que as pessoas depois lá saírem e saem da sala e não conseguem resumir, isso é que é não é? Porque vês um filme de James Bond e resumes facilmente o filme e podes contar a seguir no café, não é? Se tu depois queres contar aquilo que viste e tiveres um problema enorme em contar, é o mesmo que viveres uma cena de amor ou qualquer coisa da tua vida e depois tens um problema enorme em dizer
eu gostava que tu sentisse mesmo que eu senti naquele momento, mas só estando lá. E esse do só estar lá, não é? É aquilo que me atrai, não é? É esse lado, não é? É esse lado sensorial, é um lado muito experiencial, como a palavra que tu usas. E o curioso, aquilo que eu, enquanto espectadora, sempre vi nos teus filmes, é que para quebrar essa forma linear de pensamento, essa espécie de linguagem, ele destrói a linguagem, mas constrói outra, não é? Isto passa desde o alfabeto, desde a integração de letras que não fazem parte do alfabeto, depois aquelas palavras todas, os quinós, não sei o quê, que vêm lá de trás das marialvas com Y e por aí vai. Portanto, desde aí, portanto, há uma recusa de um pensamento linear, mas o pensamento humano não deixa de ser, de alguma forma, linear. Portanto, o teu jogo é sempre entre esta possibilidade e a vontade de quebrar essa possibilidade. E, portanto, é no interstício desse jogo que se faz o teu sentido. Isto faz-me sempre pensar, e o ato performativo de pensar também, relembra-me um texto incrível de um autor alemão, da viragem do século XVIII para o século XIX, o Heinrich von Kleist, que tem um texto incrível que se chama Produzir pensamento à medida que se fala. E no fundo, e é nisso que eu acho que os filmes do Edgar são muito o pensamento em ação. Ou seja, e eu vi isso, tive a oportunidade de testemunhar enquanto tu montavas os filmes, precisamente. Portanto, estás a rever os filmes e talvez vocês saibam, mas se não sabem, o próprio Edgar vos poderia dizer, mas eu digo-vos que é, até à exibição, ele está sempre a montar o filme, portanto, está sempre a fazer o filme. Até depois, exatamente, portanto, muda. E isto é sinal dessa vontade de não parar, de enganar a morte, de uma certa maneira. Mas o interessante é isto, é que realmente, apesar da fatalidade que temos do nosso pensamento não poder deixar de ser linear, o nosso combate, ou pelo menos o combate do Edgar é assim, é tentar quebrar essa linearidade, fazer com que haja, de alguma forma, uma comunhão, uma aproximação ao espectador, não necessariamente uma partilha, que é uma palavra muito evangelizadora, não é? Mas uma comunhão através dessa coisa que dizias agora mesmo, de só estando lá, não é? E, no entanto, tu invocas o estar lá. Não tanto para nós entendermos no sentido de que sentido é que isto faz, que é aquilo que todos nós tentamos fazer quando lemos ou quando vemos um filme, e que vem da cultura de sentido em que nós vivemos, mas mais pela cultura da construção de presenças, dessa ideia de que alguma coisa se presentifica perante nós e nós estamos no momento em que essa coisa acontece, que é a formação do pensamento através do filme. Não sei se isto faz algum sentido, enfim, estou a tentar fazer, mas não... Os críticos têm dificuldade em sabotar os meus filmes porque raramente há spoilers, não é? O spoiler devia estar lá, pronto. Há sempre coisas que se podem contar, mas... E vocês? Eu estou a ver pessoas a escrever. Não filmam, mas escrevem. Tá. Eu queria levantar uma questão. Estava a pensar sobre esta questão que se fala no filme, acho que é o Augusto Seabra, que fala da capacidade mímica do cinema mais do que de outro discurso artístico, não é? E também se fala desta ideia de que o cinema desperta o fetichismo de acreditar em algo que não é credível. Acho que é assim, mais ou menos, que é colocado. Estava a pensar também na comparação com as artes performativas, o que é que o cinema coloca nesta experiência da tal suspensão da descrença, não é? deste envolvimento emocional e intelectual naquele objeto, que é diferente das artes performativas, e também se essa diferença tem alguma tradução também no facto de, eventualmente, o cinema ter uma base de captação do seu público que é muito mais alargada, eventualmente, do que as artes performativas. Eu
essa parte eu não gostei nada de ouvir, não é? Para já, acho que o cinema, enfim, é tão desgraçado como qualquer outra forma de arte, não é? Acho eu, antes pelo contrário. Até porque exige esse esforço, não é? Esse foi um lado que, por um lado, me agradou. Quer dizer, que pensar que o espectador, hoje em dia, devia ser pago. Eu já ofereci dinheiro até também aos espectadores em alguns espetáculos meus por causa da mesma situação. Acho que os espectadores, nessa altura, deviam ser pagos, não é? Entre aspas. Ou se calhar mesmo não fora das aspas mesmo. Mas acho que essa ideia a mim interessa-me bastante essa ideia do fetichismo, da ideia da crença, do acreditar e ao mesmo tempo saber que estamos a ser enganados desse acreditar no engano. Agora, acho que o cinema não tem, digamos, uma resposta maior ou mais importante que as artes performativas. É diferente e depende da sensibilidade de cada um de nós, não é? Hoje em dia, esta ideia também de que ele diz, quer dizer, que nós estamos numa sala de cinema e ninguém mexe num telemóvel, quer dizer, é um sonho, não é? É uma espécie de regresso ao paraíso que eu acho que é quase, enfim, inacessível ou inatingível, porque a própria distração acaba por ser uma forma também de entrar no engano também outra vez, não é? E quando estamos também numa peça de teatro, as pessoas param, estão ali, nós sabemos, se percebermos bem, a pessoa, mesmo que esteja a ver alguém a fazer a coisa mais incrível em palco, o cérebro dele, a atenção desvia-se, passa para outra coisa, vai. Isso faz parte do próprio processo, não é? Esta nossa capacidade, acho eu, de percebermos, e é isso que também me interessa, enfim, no cinema do Edgar. Por vezes, o cinema do Edgar, eu estou a ver aquilo e não vejo nada, desinteressa-me, vou fora. Mas depois, às vezes, vejo o filme outra vez e percebo coisas novas. E acho que este esforço de se ver o cinema e de nós percebermos que as obras de arte são objetos inacessíveis, mesmo para quem os faz, e a luta que ele diz que faz e que eu também faço com as peças. As peças são objetos incertos, inacabados, indeterminados, impossíveis. Por muito que a gente lhes queira dar essa fantasia da perfeição, eles nunca estão no sítio onde a gente provavelmente os sonhou, ou cria, ou deseja. O desejo é sempre um degrau para cima, mas também às vezes é um degrau para baixo, não é? E acho que esta questão, o que existe entre o cinema e as artes performativas de hoje em dia de comum, é a demonstração do falhanço social onde vivemos, digamos assim. Porque o facto de nós não conseguirmos encontrar-nos uns com os outros, encontrarmos com os nossos próprios sonhos, com as nossas próprias imagens interiores e, de alguma maneira, isso tornar-se o oposto daquilo que seria a sua própria primeira dimensão, que seria um certo prazer, um certo desdobramento da nossa própria situação e passar a ser percebido como um esforço, é uma grande evolução civilizacional, por um lado, mas, por outro lado, é um sinónimo do falhanço social onde nós nos encontramos neste momento, acho eu. E o teatro e as artes performativas, nas suas expressões mais elevadas, demonstram, acho eu, quanto nós estamos a afastar-nos daquilo que propagamos, daquilo que dizemos enquanto sociedade que caminha num sentido da evolução da sua dimensão humana, digamos assim. A grande questão acho que aqui o filme do Edgar coloca é a necessidade do corpo estar em permanente abertura, sabendo que muitas das vezes a gente recusamos algumas coisas e ficamos prisioneiros e fechados sobre nós mesmos. Mas essa luta permanente por uma abertura, por uma aceitação, por ir mais longe, por esse caminho que tem que ser feito, porque um caminho só existe se for feito por várias pessoas. Se for feito solitariamente, é um ermita, enfim. É uma pessoa sozinha, sem acesso aos outros, não é? E acho que essa dimensão está nas duas, é quase que uma dimensão abstrata, é um cume
em que as artes performativas hoje em dia também lutam e que o cinema também luta por uma abertura e ao mesmo tempo por um sonho do mundo qualquer outro, diferente. Acho que não respondi, mas não sei se respondi. Enfim. Deixa eu ver aqui. Tentei, mas não vi. Boa noite. Eu queria só referir partilhar duas pequenas coisas que aconteceram hoje enquanto o filme estava a passar comigo. Primeiro, tem a ver com o que já foi dito de o cinema servir para pensar, ser feito para pensar, servir para pensar. Eu diria que a arte, a mim, me serve para pensar e que o filme que eu vi hoje, como me acontece com frequência com o cinema, me serviu para sonhar, que é uma coisa que é raro acontecer quando estamos acordados. E é bom quando acontece. E outra coisa é mais bizarra, diria, que a mim incomodam imenso os telemóveis. Não sei se aos filmes incomoda, mas a mim como público incomodam-me imenso os telemóveis, não só no cinema, mas no teatro, nos concertos, em que de repente ninguém está a ver o concerto, está tudo a gravar o concerto. E sou muito disciplinada nessa questão. Aconteceu que hoje precisei de consultar o telemóvel e hoje levei logo com uma praga de ir para o inferno. Quer dizer, a primeira vez que eu fiz isso num filme foi quando me aconteceu levar logo com uma praga. Pronto, era só isto que eu queria partilhar enquanto público. Mas é inevitável, quer dizer, eu acho que é inevitável nós andarmos cada vez mais distraídos, não é? E só que a distração ao mesmo tempo também quer dizer que nos temos que concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, não é? E isso já faz parte intrínseca da nossa vida, não é? A única vantagem que eu vejo no cinema realmente é essa, de nós podemos desligar os telemóveis e concentrar-nos numa coisa durante um período de tempo. Cada vez é mais difícil nós concentrarmos numa coisa durante um período de tempo longo, não é? Isso... Por outro lado, retomando esta ideia que o João disse há bocado de uma pessoa de repente mudar de frequência e deixar de estar a pensar no que é que o filme é. Para mim isso era o ideal. Muitas vezes era o meu ideal de filme. Era aquele filme que não ocupava o meu tempo todo de espectador, mas deixava-me ir para outros sítios e depois voltar. E às vezes era pensar nos impostos, é verdade. Nem sempre era para o melhor, não dava a melhor utilidade àquele momento, não é? Mas noutras vezes não, que eu acho que acontece o mesmo a todos nós quando temos uma conversa com alguém e às vezes até podemos estar interessados, mas de repente essa pessoa diz-nos qualquer coisa que nos põe a pensar e ficamos a pensar e fica na pista 2 ou 3, lá ao fundo, a pessoa a falar. Portanto, ouvimos pouco a outra pessoa e ficamos nós a pensar, mas foi porque a outra pessoa disse qualquer coisa, não é? Só se for um grande chato, pronto. Mas se não for isso, essa convivência de dois pensamentos, sendo que um, que é o próprio filme que está a passar, está por baixo, não está por cima, não é? É exatamente essa liberdade. Eu gostava muito quando era adolescente. Não quer dizer que não gostasse de filmes de ação que me obrigassem a não pensar o tempo todo, não é? Eu não tenho nada contra isso, mas eu gostava daqueles filmes que me obrigavam a pensar e que me faziam perder. De repente eu estava perdido já nos meus pensamentos e depois de repente, espera aí, estou a ver um filme. E isso eu acho muita piada, não é? Sim, eu relaciono isso com essa ideia de nós nos juntarmos e
e bebermos e fumarmos, enfim, já não fumo, mas enfim, outras coisas que se faziam para, de alguma maneira, criar esses padrões de flutuação de consciência constantes que acabam por ser depois uma espécie de portas abertas ou transição para o filme. Aliás, de certa forma, a ideia de as pessoas se juntarem e cometer alguns excessos socialmente era e é provavelmente uma relação, enfim, com alguma procura de sanidade que, de alguma maneira, eu acho que as peças de teatro e os filmes, no seu melhor expoente, procuram também conseguir. Sendo que hoje em dia esse lado de comungarmos, esse sair para fora, não é? Esse abandonar o pensamento linear e direto e passar para outro tipo de linhas cruzadas, não é? De cruzamento de pensamentos e de percepções e de relações físicas com o próprio estar, não é? Entre o sonho e o estar, acaba por ser também aquilo que eu sinto que tu tentas fazer um pouco com o teu cinema, de haver uma espécie de níveis de consciência, níveis de vias de flutuação daquilo que é entre o sono e a vigília, não é? Entre o sono e a vigília, não é? Digamos assim. E isso também me interessa bastante, não é? Quer dizer, o poder entrar e sair dentro dos filmes e estar com diferentes níveis de distância na relação com o que estou a ver. Muitas vezes estou muito próximo, outras vezes estou quase como se o filme fosse um eco distante, outras vezes está entremeado entre mas qualquer tu tens outra coisa. noção que eu não faço a mínima ideia disso, não é? Não, eu sei. Não tenho a mínima ideia se as pessoas estão dentro ou fora. Nem eu faço. Porque eu estou a tentar falar agora. Eu estou dentro do filme, não é? Sim, sim. Eu estou na lamela do microscópio, estou lá dentro e não faço a mínima ideia do que é que a pessoa que está a espreitar pelo microscópio está a ver, não é? A ideia que eu tenho dos meus filmes é só uma, que é: devem poder ser habitáveis. E ser habitável é uma pessoa ter vontade de lá voltar, sobretudo, não é? Portanto, uma vez vê uma coisa, depois pode ver outra, depois vê outra, e esse lado de poder regressar, para mim, é o mais interessante. É muito engraçado que vocês estão a usar a mesma metáfora, que é da habitação e das pessoas poderem entrar e sair, não é? Essa coisa do dentro e de fora, que foi aquilo que o Aldous Huxley formulou nas portas da percepção. É precisamente manter as portas da percepção abertas para que tudo possa parecer infinito. E eu acho que é continuamos nessa ideia, que é uma ideia exatamente na fuga à morte. Ou seja, tentar que essa abertura seja a possibilidade de enganar o fim, de enganar aquilo que já sabemos que vai acontecer. E não sei se se tem alguma coisa a ver com o que o João estava a dizer. Tem. E nos filmes do Edgar aparece com muita frequência estes momentos celebrativos, estas festas, estas ilusões de festa, ou as festas mesmo depois fragmentadas, e tu dizes que tu estás dentro do filme e estás completamente dentro do filme, mas tu tens montes de vezes e cada vez mais ecrãs pequeninos onde tu próprio estás a tomar a atenção numa coisa e a câmara está-te a filmar, a ver o ecrã, e tu estás com a outra imagem por trás e às vezes até já tens de formações da imagem ao mesmo tempo em simultâneo, ou seja, a tua própria estar no filme já não é tão não há um ponto de observação já sim, não há um ponto privilegiado. Um ponto privilegiado já de eu não observação. tenho ideia, eu só dizia isso no sentido, eu não tenho ideia o que é que passa na cabeça, o que é que, da recepção do filme, não é? Não faço a mínima ideia. Por isso é que eu fico às vezes com curiosidade, porque já me aconteceu, uma vez estava a fazer um cineconcerto na ZDB, que era dos Movimentos Perpétuos, que é um filme de homenagem ao Carlos Paredes. E estava uma pessoa, contaram-me, não é? A ver aquilo e a mandar uma mensagem a dizer assim: estou a ver aqui um filme sobre o Zeca Afonso espetacular. Isto é o nível de atenção que as pessoas têm, não é? Portanto, eu desisti de pensar no que é que os outros pensam. Quer dizer, tenho curiosidade quando vou a estes encontros, sobretudo, o que é que se passa na cabeça das pessoas.
Só mais uma coisa que fiquei curioso, que foi quando falaram do espectador atuante. O que é que seria isto? Porque, sei lá, nas artes performativas, até nas artes visuais, tem alguma capacidade de projeção do que é que será, de inúmeras possibilidades do que é o espectador atuante. No cinema... Não, isso é um caso muito preciso, que é do Rocky Horror Show, que é um filme de culto, que passa e que os espectadores vão mascarados exatamente de acordo com o filme e cantam ao mesmo tempo e inclusive aparecem pessoas de mota dentro da sala. Portanto, são atores, não é? E estão em interação constante com o filme. As sessões são históricas já, não é? Quer dizer, é um dos momentos mais criativos que os espectadores têm, é exatamente esse diálogo. Mas é um caso muito específico, eu não digo lá a fonte, a citação daquilo, mas a fonte de inspiração foi essa, é o Rocky Horror Show, que é um filme curioso. Mas pode ser um espectador que transforma o Carlos Paredes em Zeca Afonso. Exato. Não é? Nada mais atuante. Mas querem partilhar mais alguns testemunhos do que é que viram ou o que é que não viram? Quem é que adormeceu? Quem é que despertou para outras realidades? O pessoal do sofá, de certeza que dormiu. Eu posso, estou aqui deste lado. Eu estava aqui a pensar numa coisa. Eu tenho uma amiga minha que, quando vamos ao cinema, ela fica muito preocupada quando há pessoas que entram depois do filme começar. E ela fica sempre a pensar, mas as pessoas não vão perceber o filme porque já perderam este início. E ela fica mesmo visivelmente incomodada porque fica a olhar para trás e a pensar, mas as pessoas agora não vão perceber, e quase tem a vontade de ir lá e dizer o que aconteceu até agora foi isto, para as pessoas ficarem e depois então todos em conjunto podemos ver o filme em paz. Pronto, que é uma coisa que tem que acalmar e dizer, está tudo bem, as pessoas depois apanham. Porque são filmes assim, pronto, que vamos ver de vez em quando normais. O que é que acontece aqui? Que, por exemplo, que me aconteceu, eu vi este filme no outro dia quando esteve no Alva Láxia, em 3D, mas agora estava a pensar no que é que acontece, que é, o filme tem determinadas imagens e isso que vocês estavam a dizer também me aconteceu, que é, vai para não sei para onde. E depois há uma coisa aqui atrás que diz, mas estás a perder e agora já te perdeste no que estás a pensar e o filme já andou para a frente e tu agora não estás a acompanhar o que está a acontecer. E quando voltei do devaneio para onde eu fui, pronto, já está noutra coisa e há uma espécie de voz interior de Norma que fica ainda aqui, que é, se calhar eu devia estar a seguir uma determinada coisa que não tem importância absolutamente nenhuma e é uma libertação imensa poder estar a ver e dizer, está bem, mas eu agora fui ali, pensei naquilo, lembrei-me daquilo, depois voltei para aqui outra vez, mas no sentido em que o que eu vejo me traz outras coisas ou expande um outro conhecimento, ou um outro pensamento, ou um outro relacionamento com outras coisas. E, portanto, pronto, era partilhar isso que às vezes acontece. E estava a pensar, nós hoje à tarde tivemos aqui muito a falar sobre mediação, não é? Portanto, que nas artes que existe muitas vezes pessoas que ajudam a mediar entre a obra e o objeto artístico e o público. E não sei se vocês sobre isto, não sei se a pergunta que estavam a fazer há bocado, o que é que as pessoas pensam, isto não existe muito no cinema, pois não? Esta ligação, de alguém que ajuda a fazer Há sempre os a críticos, mediação. não é? No fundo, Pois, não sei. no fundo o mediador é uma espécie de porteiro, não é? Que deixa entrar ou não as pessoas e há críticos que fazem esse trabalho. A maior parte das pessoas que fazem crítica acham que estão a dar notas, não é? Portanto, todo o texto deles é feito no sentido de avaliar, não é? Eu não tenho absolutamente interesse nenhum nesses textos, porque são pessoas que se põem numa posição que não me interessa, não é? Eu quero é alguém que tenha a sua visão própria. Esse sim é o meu mediador preferido, que é aquele que tem uma visão muito própria, muito específica, muito dela própria, sobre aquilo que viu e dá a sua versão da coisa, não é? E aquilo que
pode ter interesse é exatamente dizer assim, ok, eu nunca tinha visto isto deste ponto de vista, não é? E, por exemplo, aquilo que me interessa nestas sessões é ouvir esse tipo de histórias dessa senhora que queria contar. Isso para mim quase, eu digo assim, já devia estar a filmar isto e para o próximo, a continuação, ter isso, não é? Mas no fundo é isso que me interessa mais, é casos concretos daquilo que aflige as pessoas. Eu tinha um colaborador meu que contava uma história muito boa, que era uma amiga dele que estava a ver os filmes e tinha que, quando via em casa, tinha que acelerar até ao fim para saber o fim e depois voltar atrás para ficar mais tranquila daquilo que ia acontecer. Não aguentava o suspense de não saber o final. Esse tipo de histórias interessa-me imenso, não é? Como é que as pessoas... E pronto, os mediadores eu acho que servem a sobretudo... Acho que os bons mediadores são tão cineastas como os cineastas, porque eles fazem também um filme, não é? As pessoas fazem filmes dentro delas, e isso é que é o mais giro, não é? Para mim. Sim, essa ideia que estamos aqui a desenvolver um pouco, que é esta ideia de que o visionamento, a percepção, ou a compreensão, ou a experiência de ver qualquer obra de arte não é e não deve ser, acho eu, e eu também, de alguma maneira, sinto que o Pera, enfim, ele estava a dizer, eu também sinto o mesmo, não deve ser feita por polícias, neste sentido em que quase que existe uma espécie de polícia quando nós estamos a ver, e nós, quando estamos a fazer, temos que libertar-nos dessa dimensão policial quase para poder fazer e para que aquilo esteja o mais aberto possível e tenha o maior número possível de entradas e provavelmente de saídas e até zonas de indeterminação ou de incerteza, não é? De alguma forma. Sendo que o que nos interessa é fazer acreditar, de alguma maneira, porque nós estamos dentro do filme, mas ao mesmo tempo é como se nos desfizéssemos a cada instante daquilo que é feito da obra performativa, ou neste caso do filme. Porque o problema da percepção, e mesmo quando a percepção é sobre uma estrutura narrativa, ou estruturas narrativas incompletas, abertas, ou entrecruzadas, fragmentárias, não tem muito a ver com esta dimensão de nós percebermos tudo, recebermos tudo, comer tudo o que nos é posto no prato, porque senão as criancinhas no Biafra que morrem à fome, coitadas, aquela velha história de tens que comer tudo o que te põem no prato. Os filmes e as obras de arte têm outro tipo de lógica que muito provavelmente às vezes acontece a sensação de que eu tenho que ver o final, ou tenho uma coisa muito intensa, ou algo que me faz desaparecer e que me faz adormecer, e ainda assim esses momentos de percepção, mesmo quando a gente adormece, ou quando muito intenso e depois nos faz perder, quase como se saltássemos de paraquedas para dentro de nós, ou do que seja, eu acho que nós temos que começar a ter coragem de os afirmar e de nos dizer que uma obra de arte tem esse esforço ou essa incompreensão, tanto para quem a faz como para quem a vê. E isso é muito natural, porque muitas das vezes é 1 segundo, 2 segundos, 3 cenas, ou até a ausência de um grande bocado com outro que é distinto, que é quase contraditório, que é mais importante de uma obra de arte do que propriamente consumi-la todas como se fosse uma tosta mista do princípio ao fim e não ficar nenhuma migalha. Há qualquer coisa nas obras que não é pela sua extensão, é por nós as devorarmos todas, que elas são mais ou menos importantes ou interessantes. Acho que esta ideia de que um filme que se regressa, que se reabita, que se volta a uma peça de teatro que se vê várias vezes, ou um livro, ou um quadro, a própria ideia de um quadro. Um quadro não é uma coisa que se olha, ou uma escultura que se olha uma única vez, não é? Tem que se ir olhando, ou voltar, ou às vezes esquecê-lo. E acho que esta ideia de que existe quase que
uma ordem estabelecida, a melhor maneira de ver uma coisa, é algo que também é importante, e acho que no cinema do Edgar, aliás, esta ideia do espectador, aliás, ele fala no início desta ideia do espanto, porque se um filme nos espanta, o momento a seguir ao espanto é uma fuga, quase certeza, e depois é preciso voltar para regressar ao sítio do espanto novamente, não é? O espanto é um momento tão intenso que normalmente a seguir vem qualquer coisa que é um voltar de costas ou um esquecer, enfim, é preciso lá voltar para ver o que é que aconteceu a seguir ao espanto, não é? Porque o espanto é uma coisa tão intensa dentro de nós, é uma luz tão intensa, é um abismo tão grande que não permite que se consiga continuar a ver a mesma coisa de uma forma linear e sequencial, não é? Ou seja, é quase como se caíssemos dentro de um poço ou de uma montanha abaixo, ou, enfim, ou esbarrássemos contra uma árvore e de repente, ok, aconteceu qualquer coisa e por isso até voltar vai-se perder coisas. Isso é importante muitas das vezes, acho eu, até a gente amar aquilo que perdemos e gostar daquilo que perdemos, porque houve qualquer coisa que fez com que isso acontecesse, provavelmente. Acho que a mediação também passa por isso. A maior parte das coisas que a gente gosta, nós não as percebemos muito bem. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para já. Ok. Sendo o espectador importante nestes processos todos, porque é que ele aparece no fim só para pagar o bilhete? É no teatro, é no cinema, se calhar em tudo o que é espetáculo, é um bocado assim. Durante o processo, durante a construção, o espectador não pode entrar? Vou retomar aquilo que queria dizer para depois passar à sua questão, se me permite. Que eu acho que também tem a ver com isto, que é a questão que se colocou tinha a ver com a mediação, e hoje há uma outra tentativa de normalização deste entendimento, que passa também pelas universidades e pelo mundo académico, que tem projetos de investigação sobre literacia, e portanto, é muito importante para os académicos, eu neles me incluo, tentar perceber como é possível ensinar a ver filmes, ensinar a ler poesia, ensinar a ler romance. Esta ideia da literacia é uma ideia muito cara à normalização, não é? Portanto, àquilo que é possível transmitir enquanto ensino, não é? E isso passa também por uma ideia da obra completa, da obra enquanto obra feita, não é? O espectador não pode entrar antes da obra estar completa. A questão também, por isso é que eu digo que estão relacionadas, não é? Agora, o Edgar pode falar nisso melhor do que eu, porque precisamente como dizíamos há pouco, a obra dele nunca está fechada, está sempre em movimento, e aí sim, talvez fizesse sentido pensar, então, se nunca para, porque é que o espectador não pode entrar em qualquer altura? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele próprio também é espectador enquanto está a realizar, não é? Portanto, temos de pensar nisso. Mas, pronto, eu queria deixar aqui esta ideia da literacia, que é uma ideia, ao mesmo tempo, necessária e muito parasita das obras de arte, porque é aquilo que tenta normativizar, tenta dizer como é que se constroem públicos. Eu acho que isto é muito importante, mas, ao mesmo tempo, no lado da criação, é uma ideia que não deve ser a ideia orientadora. Não é? Não sei, queres falar? No meu caso, eu gosto de estruturar as pessoas, portanto, mostro os meus filmes, ainda não estão prontos, a várias pessoas, e geralmente amigos, né? Porque não vou chatear pessoas que não conheço, que vocês já viram vários filmes meus em estados diferentes. Às vezes é penoso ter que ver isso, não é? Porquê? Porque uma pessoa tem que dar o benefício da dúvida e da imaginação quando está a ver aquilo e dizer assim, não, isto vai ser outra coisa. E esse exercício também é interessante. E eu às vezes nem sequer preciso da opinião das pessoas. Estou a trabalhar, mostro o filme, vou com um grupo de 10, 20 pessoas e mostro o filme e ainda está a meio. Portanto, ainda pode ser imensas coisas. E eu nem é bem as opiniões das pessoas que eu quero. O que eu quero é sentir que estou ao lado delas, a ver ao mesmo tempo,
e começo a ficar com imensa vergonha. E quando se começa a ficar com vergonha de determinadas coisas, é pura e simplesmente porque eu estou-me a conseguir ver de fora e ver aquilo que não me interessa que depois fique no filme. E é para isso que serve. Às vezes eu fazer previews a meio dos filmes não é para propriamente fazer uma espécie de estatística do que é que as pessoas gostam mais. Não é isso que me interessa. Não é propriamente, agora por onde é que eu vou? Não é? Não, é sentir ao lado com o meu corpo, sentir os outros corpos todos ao meu lado e depois de repente dizer assim, não é isto que eu quero. Isso, portanto, eu até deixo esse espaço aberto para uma espécie de cobaias de laboratório, que são esses espectadores, mas há muita gente que não gosta de fazer isso, não é? E fica insegura e pronto, eu compreendo que haja muitos realizadores que não queiram mostrar o filme antes de estar totalmente pronto até ao último pormenor. Percebo isso perfeitamente. Eu não tenho problema nenhum, não é... Só tenho problema numa ocasião, que é, se eu por acaso tiver feito uma versão do filme mais avançada e passarem à anterior. Isso aí fico mal disposto. Ricardo, queria te perguntar, tu fizeste essa visualização com o 3D, com esse grupo de amigos? Sim, sim. E como é que correu? Bom, eu geralmente ou faço numa sala de cinema ou faço em casa ou no estúdio com um televisor, não é? Portanto, depende de... A pergunta é, tu fizeste algum tipo de comparação? Fizeste 2 sessões de visualização, uma com 3D e outra sem 3D? Bom, há alturas em que as pessoas veem versões em 2D, mas isso é o mesmo que me perguntarem, fizeste um filme a cores e depois mostraste também a preto e branco. Sim, se o televisor for a preto e branco, mostra preto e branco, mas não há nenhum motivo para eu mostrar preto e branco a não ser a ausência de um projetor ou de um ecrã. O filme é pensado em função, claro, não só do 3D, mas também em função do 3D. Isso é importante. Não que este filme seja particularmente exibicionista em termos de 3D, ou seja, não é um filme que as pessoas digam uau, não sei o quê, tinha um 3D, não sei o quê. Não, mas isso também já tinha feito todos os filmes 3D, mais imersivos, e não era isso que me interessava, assim como se eu fizer o primeiro filme a cores que eu fizer, se calhar eu vou trabalhar a cor muito mais apuradamente e depois vai havendo um processo de habituação e as pessoas depois já não estão propriamente interessadas em chamar a atenção ao elemento de cor ou ao elemento dimensional, estão a pensar num todo e só de vez em quando é que esse chamado efeito 3D é que é importante, não é? Portanto, isso não é propriamente, quer dizer, é sempre uma limitação mostrar noutro formato como agora aqui, não é? Isso, se por exemplo fosse um filme como o Lisbon Revisited, que foi o filme que eu fiz antes, a mim custa muito mostrar esse filme sem ser em 3D. Porque é uma experiência imersiva e em que o 3D é uma sensação fundamental para compreender o filme. Este filme não é a mesma coisa. Portanto, neste caso, eu tanto podia mostrar em 3D como em 2D, que o resultado não é assim tão diferente. Não é isso. Não é como um filme a cores ou não ser a cores. Não é? Se um filme for em tons de sépia e castanhos e verdes e tudo perto do preto e branco, se depois passar a preto e branco, se calhar a diferença não é tão grande. Não é? Agora, se for um filme do Almodóvar, de comédia, ou Douglas Sirk, ou não sei o quê, em que as cores, cada cor num determinado objeto ou numa pessoa tem uma sensação,
É evidente que se eu passar esses filmes a preto e branco, não é a mesma coisa. Mas não me incomoda nada que tenham visto o filme aqui em 2D. Incomoda-me mais, por exemplo, o som não estar nas devidas condições. Isso sim incomoda muito mais. Quando o som... e há salas de cinema em que o som é péssimo. Não é? As nossas salas... Bom, basta ir ao São Jorge, ou ao Culturgesto, ou a maior parte das salas institucionais e muitas das privadas têm um som horrível. Mais ou menos. Nem por isso. Mas pronto, isto também não é uma sala de cinema, não é? Tem que os... Pronto, isto é uma sessão em que não me incomoda haver problemas técnicos de exibição. Porque acho que o filme sobrevive. Há uma teoria que eu gosto muito, que é de um... Eu não devia dizer isto, mas pronto, é de um arquiteto nazi, que é o Albert Speer, que diz que os edifícios têm que dar boas ruínas. Eu acho que os filmes e as obras de arte têm que dar sempre boas ruínas, ou seja, se nós apanharmos só 10 minutos de um filme meu, ou 5 minutos de uma peça dele, ou meia página de um texto da Ana, acho que tudo isso tem que fazer algum sentido para as pessoas. E não é preciso ver o todo para as coisas se tornarem interessantes. Portanto, mesmo numa sessão em que esteja amputados uma parte dos sentidos, se o filme tiver alguma solidez, dá sempre uma boa ruína e as pessoas conseguem mesmo ver no pior monitor ainda qualquer coisa de interessante. Não é? Isso para mim é importante. Eu queria fazer uma questão que é a seguinte: como é que é possível, como é que um criador consegue assistir à sua obra dissociando-se daquilo que viveu enquanto criou a obra? Quando, eu falo por mim, quando vejo um filme que gosto muito, um dos pensamentos que eu tenho é: ainda bem que eu nunca vivi lá os bastidores, porque consegui acreditar naquela verdade que ali me foi mostrada. Como é que é possível... consegue ver a sua obra dissociando-se daquilo que viveu, do momento da filmagem, de tudo isso? Mas eu não vejo. Eu não vejo os filmes depois de estarem prontos. Ok. Ou antes. Estou a mentir. Se por acaso eu vir os filmes é porque tenho vontade de os mudar. Portanto, eu só enquanto espectador atuante é que me interessa ver um filme meu. Porque de resto o meu interesse é muito reduzido. É para os outros. Não é? Esse lado, a mistura dos artistas tem sempre um lado muito vaidoso, mas de preferência também muito generoso. Não é? E acho que esse lado de generosidade é exatamente... Os filmes não são para nós. Os filmes são nossos até eles estarem prontos. Ou uma peça é nossa até... Depois passa para o outro lado, não é? E, portanto, para mim, eu também prefiro... Eu detesto ler qualquer coisa sobre os filmes antes de os ver. Não gosto de nada, gosto de ir para lá sem saber até o tema, se for de preferência. E acho isso importante. Agora, uma segunda visita ao filme, isso já não é importante, porque nós estamos à procura de outras coisas. É como voltar a um sítio, a uma casa qualquer, não é? A um sítio bonito que gostamos, não é? Depois vamos ver outros pormenores. Eu às vezes faço uma coisa chamada cineconcertos, que é a forma de eu poder voltar a ver os meus filmes, que é estar ao vivo a mudá-los, com música e não sei o quê. Mas pronto, isso o João sabe, que isso é exatamente a minha tentativa de prolongar a vida das coisas, né? E que elas não morram logo, porque para mim morrem exatamente no momento em que nascem, né? Nascem para os outros e depois para mim já não existem, né? Já não posso fazer nada com eles, né? São filhos que fogem de casa, marotos.
Essa para mim é a diferença entre as artes performativas e o cinema, é que eu também as peças que faço, estou sempre que assisto às peças, e assisto com muita frequência, estou sempre a mudá-las, elas mudam quase todos os dias. Aliás, mudam todos os dias, porque também não resisto a ir implementando variações sobre as peças e acho que se as pessoas forem ver vários dias, percebem que a peça foi-se modificando, às vezes muito, às vezes pouco, mas vai sempre modificando dia a dia. E por isso é que eu gosto das peças, porque provavelmente esta sensação do cinema, de que alguma coisa fica fixa, é terrível. É terrível. Porque estava a pensar no conceito de vergonha do Edgar, que eu também sinto, eu até percebo que um dia provavelmente podemos discutir isso, que essa ideia desse mal-estar, desse desconforto físico da gente estar a ver uma coisa que já não estamos a ver aquilo que estamos a ver, porque estamos a sentir através do corpo dos outros qualquer coisa no nosso corpo que não é, que não somos nós, é outra coisa qualquer, gostaríamos de ser outra coisa qualquer, e através do que estamos a ver isso torna-se sensível, torna-se emocional. As peças têm essa vantagem que é nós estamos num permanente conflito com a peça e cada vez no dia a seguir conversamos com os atores, alteramos coisas, cortamos uma cena, temos mais um bocado de texto, cortamos um texto, os atores ficam todos aborrecidos com a situação, ou mudamos a luz, ou não que seja, mas na verdade a primeira regra que eu trabalho com os atores é que é possível mudar tudo até depois da estreia, até o último dia, até o último minuto. É o terror para alguns. É o terror para alguns. Mas é o que é. Eu acho que isso é o sintoma também desta ideia de que as obras não são... aliás, eu fiz uma peça que chamava-se Ruínas, um pouco por aquilo que ele estava a dizer, que é as peças são permanentes ruínas do qualquer coisa. Não são edifícios acabados. A ideia de ruína vem do edifício, mas a ideia de ruína é uma ideia também, é uma imagem interior, não é? E a peça também é sempre uma ruína. O que fica é sempre uma ruína daquilo que a gente imaginou, do que a gente viu, do que a gente desejou, do que a gente quis. Enfim, é sempre uma outra coisa qualquer, que pode ser mais bela, pode ser mais interessante, mas é uma ruína, nunca é coisa em si. E ainda bem, de certa forma. Já está toda a gente a dormir. A Teresa quer falar ali. Mas em jeito de encerramento já... Bom, foi muito bom ouvir, talvez, a integração deste filme na sequência destes 2 dias que estamos aqui a discutir este envolvimento do público, fosse também para nos fazer pensar sobre este espanto do espectador. E a nossa conversa depois acabou por ser, a vossa conversa, a vossa intervenção, muito mais sobre o aspecto criativo, mas o que eu acho muito bonito ao fim do dia que tivemos hoje a discutir e o dia que segue amanhã, é como vocês tornaram tão sensível essa co-presença do criador e do espectador, que é um espectador espantado, mas que me pareceu, pela reflexão que aqui surgiu, um espectador profundamente indisciplinado ao mesmo tempo, embora aqui nos fosse falar sobre a disciplina do cinema enquanto linguagem, apesar de ser uma não linguagem, mas pronto, aquele pensador ensaísta que diz não aos telemóveis, ou alguém que diz... ou perturbadora pergunta do que é mais cinema, o Citizen Kane no telemóvel, ou o jogo de futebol, que é uma tricky question, como alguém dizia. Mas essa reflexão que vocês trouxeram da co-presença do criador e do espectador que não se emancipa, que se espanta, que é uma coisa muito mais profunda e que eu acho que vai ser um bom modo para pensarmos amanhã, sem ser aquela formalização como alguém aqui acabou de dizer, não é? Porque é que o espectador é aquele que no final
compra o bilhete e assiste. Pronto, queria só partilhar esta ideia depois do dia de pensamento e também me preparar para amanhã, mas esta presença física que vocês tanto falaram parece-me um mote também para trazer na primeira oficina, talvez. Eu vou obras de arte, não morro, não fecho. É um diálogo constante. Morre enquanto houver espectadores. Bom. Eu antes de indisciplina gostaria desta antidisciplina. Não aceita nenhuma disciplina, não aceita nenhuma regra para ver, para olhar para as coisas. Há quase que uma espécie de constante negação, é uma tentativa de sermos disciplinados e depois irmos contra a disciplina que se criou em cada momento, não é? Para ser criador, para ser criativo, tu tens de ter uma certa disciplina e depois a seguir é bom fazeres o contrário daquilo que tu afirmaste, basicamente. Essa ideia de antidisciplina interessa-me bastante como criador e como espectador. E acho que o espectador faz parte dessa antidisciplina importante, não é? Um espectador não deve ser disciplinado, não deve aceitar a regra, não deve aceitar uma forma de olhar, de ver, de sentir, e deve procurar em cada momento onde ele se senta ou se coloca para ver a si mesmo, fazer o seu próprio caminho com o caminho que já foi feito e criar a sua própria obra, digamos assim. Bom, sim, força. Não queria, ele é que me passou isto. Ok. Então vamos dar por, não encerrada, mas em continuação, mas já individual, a deambular com os nossos pensamentos noutros locais, está bem? Portanto, basicamente vamos terminar. E queria agradecer a todos, vocês os três e a todos os que aqui estamos. Até amanhã para, como disse a Teresa, pegarmos às 10 aqui o resto do nosso trabalho, está bem? Obrigada e boa noite. Obrigada.